Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor André Brum, de Direito 2. Vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem de 1,78, pele branca, olhos verdes, meu cabelo é curto, castanho claro. Eu uso barba e hoje estou vestido com uma camisa preta de mangas longas, calça social cinza, sapato e cinto pretos. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com pontos interconectados e à minha esquerda tem uma parede com os dizeres EAD mudando realidades. Esse é o sinal que me identifica na comunidade surda. Vamos para mais uma aula? Temos agora uma aula mais rapidinha, mas tão importante quanto a anterior. Vamos falar sobre as hipóteses de interrupção e suspensão do trabalho. Bom, primeiro a gente tem que compreender a diferença entre interrupção e suspensão do trabalho. Ambas essas situações são momentos em que o trabalho não é devido, mas na interrupção a gente tem uma interrupção da prestação de serviço, por outro lado, o pagamento continua sendo devido. Apenas o trabalhador, portanto, deixa de estar obrigado. Já na suspensão do contrato de trabalho, nem o empregado e nem o empregador têm obrigações. Ambos estão com as suas obrigações suspensas. A gente brinca que suspensão, que é com S, é sem salário. Então, suspensão sem salário. Interrupção tem salário. Interrupção, só o trabalhador deixa de comparecer. Da mesma forma, em regra, na interrupção a gente conta o tempo de serviço e na suspensão a gente não conta o tempo de serviço. Vamos ver agora alguns exemplos de interrupção do contrato de trabalho? O artigo 473 é um artigo super importante na sua prática. É ele que vai dizer para a gente quais são as faltas justificáveis, aquelas faltas em que eu não posso descontar salário do meu funcionário. Em primeiro lugar, por até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada na sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Importante observar, pessoal, que quando a gente fala em cônjuge, a gente também está falando em companheiro. Então, no falecimento de cônjuge ou companheiro, a gente tem até 2 dias consecutivos de folga. Por até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento. 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Observação importante, pessoal. Em se tratando de professor, são 9 dias. 9 dias para casamento e 9 dias em caso de morte, seja do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa declarada na CTPS. Também temos até 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho, adoção ou guarda compartilhada. Importante observar que quando a empresa adere ao programa Empresa Cidadã, a gente prorroga de 5 dias para 20 dias a licença paternidade. Por 1 dia a cada 12 meses de trabalho para doação voluntária de sangue, devidamente comprovada. Importante destacar, pessoal, que estamos aqui falando de trabalhadores seletistas, estamos falando não de servidor público, não de estagiário, né? Esse não é o tema da nossa aula. O tema da nossa aula é direito do trabalho. Então, essas folgas aqui são para os trabalhadores seletistas. Então, os seletistas têm até 2 dias para se alistar como eleitor, ir até a Justiça Eleitoral para tirar o seu título.
No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar obrigatório, né? Aquele que está referido na letra C do artigo 65 da Lei 4.375 de 1964. Aqui a gente está falando, então, que o nosso funcionário, quando é conscrito, quando ele está no serviço militar obrigatório, ele tem uma interrupção do contrato de trabalho. Evidentemente que quem paga o salário dele nesse tempo é o Estado, é a União, né? Nos dias em que tiver comprovadamente realizando exame vestibular, essa figura antiga, né, pessoal? Nada impede, evidentemente, do empregador conceder o dia do Enem, mas de fato o que está na lei é o dia do vestibular. Ainda no 473, pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo, quando ele tiver que, por exemplo, prestar depoimento como testemunha, não posso descontar a sua ausência. Pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante da entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Imagina, por exemplo, que o sindicato da categoria do seu funcionário elege ele como presidente. Esse funcionário tem o direito de participar de uma organização como a OIT, por exemplo. Então, a OIT vai ter uma assembleia para discutir uma determinada temática trabalhista. O seu funcionário vai lá representando o sindicato dele. E você, evidentemente, não vai descontar essas faltas. No inciso 10, a gente tem, pelo tempo necessário para acompanhar a sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou em exame complementar durante o período de gravidez. Essa é uma disposição bastante moderna, né, que reconhece o papel do pai até mesmo na gestação, no acompanhamento pré-natal. Inciso 11, também bastante recente, permite que, por um dia por ano, para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. Depois, no inciso 12, por até 3 dias a cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Isso aqui é uma regra que atinge especialmente as trabalhadoras, né, que têm a necessidade de fazer exames com muita frequência. Agora notem, a lei não distingue, não diz que é só para as mulheres. Os homens também podem fazer esses exames preventivos de câncer. Queria trabalhar com vocês um pouquinho a ideia de licença maternidade e paternidade. Normalmente, quando a gente pensa na licença maternidade e licença paternidade, a ideia que vem de imediato à nossa mente é aquele casal heteroafetivo que está tendo uma criança pela via biológica. Mas, evidentemente, essa não é a única realidade possível. Primeiramente, a gente tem que compreender que nem toda filiação decorre de vínculo biológico. Nem toda filiação vem por meio de uma gestação. A licença maternidade é devida também àquela trabalhadora que opta por adotar, independente de ela ter uma adoção solo ou com o seu esposo. Ainda nesse sentido, a gente tem que reconhecer que esse direito também é devido aos casais homoafetivos, independente de qual é a via escolhida pela filiação. Eu posso ter, por exemplo, um casal de lésbicas que opta por ter uma gestação. Eu posso ter também um casal de homens gays que optam por ter uma gestação. Ou, sejam lésbicas ou gays, a gente pode ter casais que optam por ter filhos por meio da adoção. Em qualquer um desses casos, a licença maternidade e paternidade será devida da mesma forma que é devida em um casal heteroafetivo com filiação biológica. Então, a gente vai pensar que, na filiação heteroafetiva, um cônjuge tira licença de 120 dias e o outro tira de 5 dias. No casal homoafetivo vai ser do mesmo jeito. Então, um dos cônjuges ou companheiros vai receber a licença de 120 dias e o outro a licença de 5 dias. Imaginem, por exemplo, que 2 homens gays optam por ter filho por meio de uma barriga
chamada de aluguel, né? Mas, evidentemente, isso não pode ser pago no Brasil. Esse casal, formado por 2 homens, vai ter um cônjuge com uma licença de 120 dias e outro cônjuge com uma licença de 5 dias. Imaginem que 2 mulheres optam por adotar um filho. Uma delas vai receber a licença de 120 dias e a outra vai receber a licença de 5 dias. Em qualquer caso, como eu já disse anteriormente, quando a empresa adere ao programa Empresa Cidadã, a licença maternidade, pouco importa se é por filiação biológica ou adotiva, se é um casal heteroafetivo ou homoafetivo, essa licença vai ser prorrogada para 180 dias. Da mesma forma, a licença paternidade vai ser prorrogada de 5 dias para 20 dias. Também temos uma interrupção quando há férias. Quando a gente tem uma pessoa gozando férias, ela não trabalha, mas ela continua recebendo remuneração. Também haverá interrupção quando tiver a necessidade de comparecer para depor como testemunha perante o Poder Judiciário. Agora, hipóteses de suspensão. Primeiramente, uma suspensão vai ocorrer quando eu tiver um afastamento por doença. Nesse caso, pessoal, os 15 primeiros dias do afastamento, quem paga é o empregador. Então, a gente vai ter, nos primeiros 15 dias, uma hipótese de interrupção do contrato. Depois desses 15 dias, a gente vai ter uma suspensão do contrato de trabalho. A doutrina entende que, no caso de afastamento para serviço militar obrigatório, ocorre uma suspensão, mas, ainda assim, conta o tempo de serviço. Olha a bagunça que é o serviço militar obrigatório, né? No sentido de quais são os impactos disso. A gente viu lá no artigo 473 a possibilidade de se afastar para cumprir o serviço militar obrigatório. Agora, apesar de estar no artigo 473, não se trata de interrupção, se trata de suspensão do contrato de trabalho e, ainda que esteja suspenso, conta o tempo de serviço, o que é uma exceção à regra, já que na suspensão, em regra, não se conta o tempo de serviço. Então, muito cuidado com relação ao serviço militar obrigatório, porque é um ponto fora da curva em todos os sentidos. Também haverá uma suspensão do contrato de trabalho quando eu tiver um funcionário participando de curso de qualificação. Existem alguns cursos de qualificação que são ofertados e que permitem a suspensão do pagamento. Aquele funcionário para de trabalhar para frequentar o curso e para também de receber o salário. Essa suspensão pode durar até 5 meses, exige um acordo coletivo de trabalho e o empregador pode pagar bolsa, não pode pagar salário, mas pode pagar bolsa. Outra hipótese muito importante da suspensão do contrato de trabalho é a chamada suspensão disciplinar. Sobre essa suspensão disciplinar, eu queria refletir algumas questões com vocês. Primeira questão importante é a gente compreender desde já que o direito punitivo do trabalho ele é regido pelo princípio da imediatidade. Eu preciso que aquele funcionário que vai ser punido seja punido de imediato. Eu não posso deixar passar muito tempo, porque deixar passar tempo implica em perdão. Aquele funcionário vai entender que o que fez de errado foi perdoado pelo empregador. Então, caso eu esteja diante de uma falta grave praticada por aquele empregado, eu devo suspendê-lo, eu devo puni-lo de qualquer forma imediatamente e não esperar passar um tempo. Segunda questão importante é quebrar um mito dos corredores. A gente tende a achar que, para suspender um funcionário, ele tem que primeiro ter sido advertido 3 vezes. Isso não existe. Isso é mito, é a famosa lenda urbana. Eu posso, inclusive, demitir um funcionário que nunca foi sequer advertido ou suspenso. O que vai determinar a aplicação da minha penalidade é a gravidade da conduta. Se a conduta é pouco grave, eu vou aplicar uma advertência. Se a conduta é medianamente grave, eu vou aplicar uma suspensão. Se a conduta é muito grave, eu vou aplicar a demissão por justa causa. Mas percebam,
Estou falando de uma suspensão punitiva, de uma suspensão disciplinar. E isso, evidentemente, exige que tenha havido a prática de um fato ilícito, e a gente vai ver um pouco mais adiante quais são esses fatos ilícitos, e precisa que tenha uma imediatidade, que tenha ainda uma razoabilidade, uma proporcionalidade. Aquele funcionário que chega atrasado um dia não pode ser suspenso. Agora, aquele funcionário que, por desleixo, ele deixa com que a sua empresa perca um lucro, por exemplo, ou com que a sua empresa tenha que pagar uma indenização por danos para um terceiro, evidentemente a gente está aí diante de uma situação medianamente grave que pode ser punida, se o empregador assim entender, mediante uma suspensão. Uma outra questão importante, ainda sobre a suspensão disciplinar, é que, em hipótese alguma, ela pode ultrapassar o prazo de 30 dias. Eu não posso aplicar a pena ao meu funcionário de uma suspensão de 6 meses. A suspensão será de, no máximo, 30 dias. Bom, a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula. Um abraço. Educação à distância, mudando realidades.